Fala galera, salve salve, alunos do segundo ano A e do segundo ano B. Aqui é o professor Jurunas Roots, diretamente dos estúdios da Bira Reg House, e estamos aqui para trabalhar hoje os capítulos 5 e 6 que tratam desigualdades socioeconômicas do mundo globalizado, vários mundos no mundo, isso é caderno 2, e as contradições do mundo globalizado, certo? Vamos fazer aqui uma breve análise sobre esse tema referente aos capítulos 5 e 6, certo? Então veja bem, o objetivo desses dois capítulos é fazer uma análise crítica do mundo globalizado e mostrar que existe uma classificação de países. Quando você pega um texto, uma prova de geografia, você sempre se depara com muitos termos técnicos que classificam os países. Por exemplo, país desenvolvido, país subdesenvolvido, país de primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo, país emergente, país em desenvolvimento. Só que veja bem, a ciência ela está em um processo constante de evolução. E nesse processo, teorias são derrubadas, conceitos são refutados e substituídos por novos conceitos, por novas teorias. Só que nem sempre os meios de comunicação acompanham esse processo evolutivo. Então, existem conceitos e teorias que, por exemplo, os meios de comunicação de massa, os telejornais, continuam utilizando, mas que já foram refutados da ciência, certo? Então, nós estamos aqui para esclarecer essa dúvida em relação à classificação dos países, correto? Veja bem, durante a velha ordem mundial, cadê a velha ordem mundial? Na velha ordem mundial, professor, quando foi a velha ordem mundial? Foi durante o longo período da Guerra Fria, de 1945, fim da Segunda Guerra Mundial, até a extinção oficial da União Soviética em 1991. Neste longo período, os países eram classificados desta forma. Primeiro mundo são os países capitalistas desenvolvidos. Segundo mundo são os países socialistas. Terceiro mundo são os países capitalistas subdesenvolvidos. Bom, pelo menos essa foi a versão ensinada pela geografia aqui no continente americano durante o período da Guerra Fria. Se você pegar um livro de geografia da década de 70, 80, você vai encontrar essa classificação. Apesar de que, meus amigos, a origem do terceiro mundo é uma origem política, certo? O bloco dos países do terceiro mundo surgiu exatamente no ano de 1956, durante a realização da famosa Conferência de Bandung, que reuniu países africanos e asiáticos que haviam conquistado recentemente a independência e alguns que estavam ainda em processo de independência. Você sabe que enquanto o Brasil conquistou a independência lá em 1822, a maioria dos países africanos e do sul e sudeste asiático só vieram conhecer a independência a partir da década de 50, ou seja, após a Segunda Guerra Mundial. Porque aquele era o contexto propício para a África dar o seu grito de liberdade. Por quê? Veja, as potências europeias, Portugal, Espanha, Inglaterra, França, Bélgica, Holanda, que eram as detentoras das colônias na África após a Segunda Guerra Mundial, essas potências europeias estavam todos destruídos, arrasados, desgastados, enfraquecidos. Então este era o momento propício para a África dar o seu grito de liberdade. Agora veja, os processos de independência na África ocorreram através de guerrilhas, revoluções, guerras civis, que foram financiadas ora pelos Estados Unidos, ora
pela União Soviética, certo? Então, durante a Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética estavam disputando a hegemonia mundial. E para isto, para expandir o sistema, era necessário conquistar novas zonas de influência. E um dos mecanismos de angariar novos aliados era financiando os processos de independência na África e Sul e Sudeste Asiático, certo? Não é à toa que, durante a Guerra Fria, apesar do termo Guerra Fria, foi um período muito quente. O mundo todo estava em guerra. A América Latina estava sitiada por ditaduras militares que tinham a função de conter a expansão da influência soviética na América Latina, porque a partir da Revolução Cubana, em 59, as guerrilhas se espalharam pelo continente. A África e Sul e Sudeste Asiático estavam em processo de descolonização. Então o mundo estava em guerra. Certo? Nós tivemos naquele período a Guerra do Vietnã, a Guerra das Coreias, a Revolução Chinesa em 49, Camboja, Laos, Congo, Moçambique. Ou seja, todos esses conflitos eram de cunho ideológico. Não houve um confronto direto entre Estados Unidos e União Soviética, mas por detrás desses conflitos, as duas potências estavam sempre presentes, dando apoio militar. Aí entra uma questão importante. Porque, veja bem, após a Segunda Guerra Mundial, a Europa foi reconstruída. A Europa Ocidental foi reconstruída através do Plano Marshall, financiado pelos Estados Unidos, e a Europa Oriental, o leste europeu, foi reconstruído pelo Comecon, financiado pela União Soviética. O Japão foi reconstruído através do Plano Colombo. Os Estados Unidos brincou de Lego. Destruiu e depois ajudou a reconstruir o Japão. Mas não havia um plano econômico, social para a África. Então veja, na Conferência de Bandung, esses países africanos e asiáticos estavam reunidos para protestar contra a Guerra Fria e a corrida armamentista. Porque enquanto Estados Unidos e União Soviética faziam gastos milionários, bilionários na corrida espacial e armamentista, a África passava fome. Então veja, a origem do terceiro mundo é uma origem política. Esses países estavam reunidos na Conferência de Bandung para declarar o não apoio, o não alinhamento, nem ao bloco americano e nem ao bloco soviético. Ou seja, nós não somos do primeiro e nem do segundo mundo. Logo, nós somos o terceiro mundo. Agora é óbvio, todos esses países do terceiro mundo eram ex-colônias de exploração. Consequentemente, eram todos países subdesenvolvidos. Com o tempo, o termo terceiro mundo ele foi estendido como uma forma de sinônimo para todos os países subdesenvolvidos, capitalistas subdesenvolvidos. Certo? Mas se você buscar a origem do termo, é uma origem política de protesto à Guerra Fria. Certo? Então, na velha ordem mundial, era assim. Primeiro mundo são os países capitalistas desenvolvidos. Segundo mundo são os países socialistas. E terceiro mundo são os países capitalistas subdesenvolvidos. Beleza? Ok? Tranquilo. Bom, na nova ordem mundial, a coisa vai mudar. Porque a União Soviética foi extinta em 91 e a partir daí o capitalismo vai se expandir sobre o leste europeu, tornando-se um sistema global, hegemônico. Então agora nós não teremos mais o antagonismo leste-oeste, capitalismo-socialismo. O antagonismo do mundo agora será norte-sul. Norte desenvolvido e sul subdesenvolvido. Vou te mostrar aqui, ó, no meu esquema. Norte desenvolvido, sul subdesenvolvido. E aqui eu tenho um mapa, ó. Já viu esse mapa aqui, ó? Tá vendo essa linha aí, ó? Dividindo o mundo em norte e sul. Aqui, ó, outro exemplo. Essa linha em formato de montanha-russa é a linha do desenvolvimento. Quem está a norte pertence ao mundo
desenvolvido. E quem está a sul pertence ao mundo subdesenvolvido. Olha o caso do México aí. O México, fisicamente, está no hemisfério norte, mas é um país subdesenvolvido. Então a linha da pobreza vai lá no México e cata ele, vem para cá liso para o mundo subdesenvolvido, certo? Olha a Austrália aqui, ó, na Oceania. A Austrália, fisicamente, está no hemisfério sul, porém a Austrália é um país desenvolvido. Então a linha leva a Austrália para o norte desenvolvido. Isto aqui, meus amigos, é uma proposta de regionalização do espaço mundial. O que é regionalizar o espaço? É dividir o espaço em regiões. E região é uma categoria geográfica que todos vocês conhecem. Região é um espaço que apresenta características próprias. Então, quais são as principais características do mundo desenvolvido e do mundo subdesenvolvido? São 3 critérios principais que diferenciam os dois mundos: o poder econômico, o poder tecnológico e as condições sociais. Uma coisa está ligada à outra, na verdade. Veja bem. Por exemplo, você pega a DIT, a Divisão Internacional do Trabalho. Na DIT você tem 2 tipos de países. Aqueles que são exportadores de produtos primários e aqueles que são exportadores de produtos industrializados e tecnologia. Quem são os países que exportam tecnologia, que disputam o mercado tecnológico internacional? São os países que mais investem nos setores sociais, principalmente educação, certo? Porque quem produz tecnologia é a ciência, e quem forma o cientista é a escola e a universidade. Então os países que mais investem em educação exportam tecnologia, e os países que pouco investem em educação são dominados pela tecnologia estrangeira, como é o nosso caso do Brasil, certo? Esta câmera aqui é Samsung, é coreana, certo? Muito bem. Então, meus amigos, veja, os países subdesenvolvidos são as ex-colônias de exploração, como o Brasil, certo? Quando o Brasil se tornou um país independente em 1822, o que foi que Portugal deixou de herança para o Brasil? Primeiro, uma imensa dívida com a Inglaterra, certo? O Brasil tornou-se independente já devendo. Má distribuição de renda, má distribuição de terra, desigualdade social, mazelas sociais. É isso que caracteriza o mundo subdesenvolvido, certo? Então veja, eu te falei que poder econômico, tecnológico e social estão interligados, certo? Até porque qual é a função da tecnologia hoje na economia? É acelerar, qualificar, padronizar, aumentar a produção. Então os países com o maior poder tecnológico, consequentemente, têm o maior poder de produção industrial, certo? Então um país subdesenvolvido, ele tem dependência econômica, social, aliás, econômica, financeira e tecnológica. O que é dependência econômica? É quando a economia de um país é dominada pelas empresas e indústrias estrangeiras, transnacionais, que é o nosso caso, né? O Brasil tem o maior parque industrial da América Latina, porém, a maior parte desse parque industrial é formada por empresas estrangeiras. Dependência financeira é quando o país se torna refém da dívida externa, com bancos estrangeiros, como o FMI, o Banco Mundial, como o Brasil foi durante muito tempo, certo? Porém, a dívida externa brasileira foi paga durante o governo Lula. E dependência tecnológica é o fato da maioria das tecnologias que nós utilizamos no dia a dia são tecnologias estrangeiras. Beleza? Então, galera do segundo ano, esse foi o tema: velha ordem mundial, nova ordem mundial, diferentes níveis de desenvolvimento dos países e as contradições no mundo globalizado. Em breve, nós estaremos de volta. Valeu!